Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso programa, o Quarta Excepcionais. Olá, Ive, hoje é o nosso 49º episódio. Olá. Oi, Dulce. Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao 49º episódio do Quarta Excepcionais. É isso aí, pessoal. Para quem não nos conhece ainda, aqui nós discutimos questões polêmicas relacionadas ao acesso às cortes superiores, em especial ao STF, ao STJ. O bom do nosso canal aqui é que, de certa forma, a gente analisa as questões sobre múltiplas perspectivas, já que eu trabalho na assessoria de uma vice-presidência e a Ive milita nos tribunais superiores, ou seja, de certa forma, nós estamos em polos distintos, né, Ive? E aqui nós acolhemos muito bem as opiniões, as diversas, as divergências, inclusive eu gosto sempre de reforçar aqui que o nosso canal nasceu por conta de uma divergência, a gente estava participando de um evento, e aí a gente divergia no ponto, e aí foi quando surgiu o Quarta Excepcionais. Nós começamos em 2020, já gravamos 48 episódios, então não deixem de assistir e conferir, os nossos episódios estão no YouTube, e será muito bom também saber a opinião de vocês sobre tudo que a gente já viu aqui, até agora, né? Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, participe, deixe suas sugestões, observações. Hoje, nesse 49º episódio, a gente vai abordar a questão do efeito suspensivo dos recursos excepcionais, passando pela redação do parágrafo 5º do artigo 1029. Esse é um tema, né, Ive, que a gente, de certa forma, já tratou aqui no episódio 18 com o professor Henrique Mouta, tratamos na época de tutelas provisórias nos recursos excepcionais, foi uma aula incrível, a gente também recomenda que vocês assistam. Então é isso aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio. E aí, Ive, você começa, então, hoje, as questões de hoje? Você começa Sim, me com perguntando. certeza. Dulce, eu queria saber de você, partindo aí da literalidade da redação do 1029, parágrafo 5º, quando fica inaugurada a competência do Tribunal Superior para apreciação de pedidos de efeito suspensivo. Só retomando um pouco esse tema, nós tratamos um pouco disso no episódio 18 com o professor Mouta, analisamos, na verdade, estamos falando aqui de duas faces, né, da mesma moeda. Lá nós tratamos sobre a ótica das tutelas provisórias, agora vamos falar sobre o efeito suspensivo, e o 1029, parágrafo 5º, ele trouxe para o Código um entendimento que já, enfim, já estava formulado pelo STF há muito tempo, nas súmulas 634, 635, mas o que eu queria saber de você, especificamente, é como a norma fala em inauguração da instância superior, a partir da decisão de admissão do recurso especial, do recurso extraordinário, o quão literal a interpretação dessa redação deve ser feita. Ou seja, se eu interpus, por exemplo, um recurso especial, e eu fiz um pedido de tutela provisória, e nesse momento, o meu recurso, ele foi inadmitido. Essa tutela provisória, ela já deve ser apreciada pelo STJ, ou ela ainda tem que ser apreciada pelo tribunal local? Perfeito, Ive. Esse é um ponto muito importante aqui da gente examinar, partindo realmente da redação do parágrafo 5º do artigo 1029. É uma questão que se repete muito quando a gente vai analisar alguns pedidos na admissibilidade dos recursos excepcionais, mas eu queria só dar uma passadazinha aqui rapidamente por um ponto que também eu acho relevante tocar aqui rapidamente, é essa questão de como pedir, porque muitas vezes esse pedido de efeito suspensivo do parágrafo 5º do artigo 1029, ele é feito nas razões do recurso especial, então acontece muito desse pedido estar no corpo do recurso especial. Às vezes acontece desse pedido ser formulado nos autos do recurso, ainda está, às vezes, com relator, e aí se apresenta uma petição lá, pedindo efeito suspensivo a um recurso que ainda já foi interposto, e acontece também desse pedido ser feito em petição, na PET. Então, é muito comum, tem crescido muito o número de PETs lá, pedindo efeito suspensivo ao recurso especial. E aí, voltando à questão que você me perguntou, que é quando,
vendo a redação do parágrafo 5º, né, quando é que é inaugurada a instância excepcional. Então, pelo parágrafo 5º do artigo 1029, a gente tem que esse pedido de concessão de efeito suspensivo, ele pode ser feito ao Tribunal Superior. Quando ao Tribunal Superior? Quando, entre o período compreendido entre a admissão do recurso e a sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame. Esse pedido de efeito suspensivo pode ser feito no Tribunal Superior relator, mas vamos ver aqui, focar na questão do presidente ou vice-presidente. Consta lá, no inciso 3º do parágrafo 5º do artigo 1029, que a concessão de efeito suspensivo a recurso especial ou a extraordinário especial poderá ser formulado por requerimento dirigido ao presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como nos casos em que o recurso estiver sobrestado nos termos do artigo 1037. Eu desconfio que a gente vai divergir aqui hoje, né, Ive? Mas isso é até uma coisa boa. Veja bem, na minha opinião, o parágrafo 5º, né, do artigo 1029, fala da decisão de admissão. Então, se o recurso foi admitido, inquestionavelmente está aberta a instância excepcional, de forma que eventual pedido de efeito suspensivo, depois desse momento, pode ser formulado lá no Tribunal Superior. E aí você me perguntou, Dulce, como é isso? E eu estou falando que pela redação do parágrafo 5º, eu acho que só da decisão de admissão. A gente tem nesse ponto, como você já mencionou aí, a gente tem duas súmulas do STF, a súmula 634 e a súmula 635. Pela súmula 634, não compete ao STF conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade, ou seja, se não teve decisão de admissibilidade, aí não vá para o Tribunal Superior. E a súmula 635 estabelece que cabe ao presidente do tribunal de origem decidir sobre o pedido de medida cautelar a recurso extraordinário ainda pendente de admissibilidade. Então, se não teve admissibilidade ainda, a gente fica realmente no tribunal local. Mas aí eu lhe digo, como você pontuou aí, inadmitido o teu recurso, você vai interpor um agravo do 1042. Está inaugurada a instância excepcional? Penso que não, Ive. Esse agravo do 1042, ele ainda vai estar em processamento no tribunal local. Então, isso acontece de pedidos de efeito suspensivo serem formulados, inclusive, nas razões do 1042. E aí, nesse momento, como ainda está na nossa de certa forma, na nossa mão, na nossa cognição, eu sei que a gente não faz a admissibilidade de agravos do 1042, mas eu penso que, nesse momento, até pela redação do parágrafo 5º, ainda não está inaugurada a instância excepcional. Se, por exemplo, a gente nega seguimento a um recurso especial porque a gente aplicou um tema, aí tudo bem. Eu acho que aí, nesse caso, na verdade, você tem que pedir no tribunal local. E se o recurso foi inadmitido, acho que o pedido de efeito suspensivo também tem que ser feito perante o tribunal local. Excepcionalmente, essa instância excepcional, e há julgados do STJ nesse sentido, excepcionalmente, a instância excepcional pode ser inaugurada antes dessa admissão ou da remessa desse 1042. Em que situações, Ive? Nesse caso, é possível, e a jurisprudência do STJ há julgados nesse sentido, eu posso citar alguns para você aqui, é possível a flexibilização dessas súmulas 634 para inaugurar a instância excepcional quando? Quando a gente tiver uma decisão teratológica ou manifestamente ilegal, nesse caso, realmente pode ser inaugurada antes da hora a instância excepcional. Mas, se não for isso, de fato, o pedido tem que ser feito, na minha opinião, perante o tribunal local. Eu queria que você comentasse um pouco também, do que é que você acha dessa questão, e aí, enquanto isso, eu vejo alguns julgados aqui, a gente posso citar para você. O que é que você acha disso? Combinado, Dulce. No último episódio, a gente concordou em vários pontos, né, no episódio 48. Isso não é normal. Então, aqui já vamos entrar na nossa velha conhecida Boa. divergência. Me parece, Dulce, que quando a gente faz uma leitura do código e das súmulas,
e o que me parece que a intenção do legislador foi trazer para a legislação um entendimento que já estava consagrado naquelas súmulas, a leitura da palavra admissibilidade ali, ela tem que ser feita de uma forma lato sensu, ou seja, juízo de admissibilidade, e não decisão de admissão do recurso. A leitura, você leu a redação das súmulas, e nos parece muito claro aí que o evento de corte é o exercício do juízo de admissibilidade. Então, ainda não foi exercido, tribunal local. Já foi exercido, tribunal superior. Então, me parece que esse é o racional que deve ser aplicado ao parágrafo 5º do 1029. Então, quando a gente fala ali em juízo quando se fala ali em decisão de admissibilidade, não necessariamente a decisão que admite, mas a decisão que se pronuncia sobre a admissibilidade. Porque, veja, pensando aqui no exemplo que eu te dei, eu fiz um recurso especial, fiz um pedido de efeito suspensivo, ou seja, e aí pensa, né, numa situação em que o recorrente pede a suspensão dos efeitos do acórdão, ele precisa mostrar não só a probabilidade, né, de provimento do seu recurso, mas também razões de dano, de perigo na demora na suspensão dos efeitos desse recurso. Se o meu recurso for inadmitido, eu vou pensando aqui numa decisão de inadmissibilidade, não de negativa de segmento, etc. É decisão de inadmissibilidade que cabe ao agravo do 1042. O mérito do meu recurso, ele vai ser julgado pelo STJ, e vai ter a oportunidade de fazer um duplo juízo, uma dupla conferência na admissibilidade, eventualmente superada a admissibilidade, vai julgar o mérito. Então, assim, fica muito descasado o STJ julgar o meu recurso, sendo que o efeito suspensivo foi dado pelo tribunal de origem. Se você, assim, fazendo aqui um comparativo com dispositivos de tutela provisória, como a gente já falou anteriormente, são duas faces da mesma moeda, e nos parece que fazer uma leitura de todas essas normas pode resolver casos como esse. O parágrafo único do 299 do CPC diz que a tutela provisória deve ser apreciada por quem vai julgar o mérito do recurso. Então, assim, aplicando esse dispositivo, mesmo a gente aqui falando de efeito suspensivo, fazendo uma leitura conjunta do 1029, parágrafo 5º, com o 299, parágrafo único, me parece que na decisão sobre o juízo de admissibilidade, seja ele positivo ou negativo, se encerra a cognição do tribunal ordinário. E, a partir daí, o que precisar ser feito, deveria ser feito pelo tribunal que vai julgar o mérito do recurso, ou que vai julgar o agravo em recurso especial. Então, por isso, me parece que se esse pedido de efeito suspensivo tivesse sido feito, por exemplo, nas razões do recurso especial, e por alguma razão o tribunal local não se pronunciou, só inadmitiu, me parece aqui que caberia ao recorrente prejudicado, né, que ainda precisa de uma decisão, ainda tem suas razões aí de urgência, de perigo na demora, levar isso para o STJ imediatamente, considerando que, como você bem falou, né, existe aí ainda que uma tramitação mínima, esse agravo do 1042, ele vai ficar ainda no tribunal local, para intimar para contrarrazões, antes de ser remetido para o tribunal superior. Então, o que me parece, e pegando uma curva diferente aí da sua argumentação, como sempre, muito consistente, mas me parece que a interpretação mais razoável do parágrafo 5º do 1029 quando se fala em admissibilidade, se refere a juízo de admissibilidade, não necessariamente a decisão de admissão, justamente para você não ter esse descolamento entre quem vai dar tutela e quem vai julgar o recurso. Você quer falar algum julgado? A gente segue já para a próxima. Legal, Ive, muito bom também as suas considerações. Eu gostaria de compartilhar aqui com você e com o pessoal, com quem estiver nos assistindo, alguns julgados do STJ, para a gente realmente discutir. Aí eu tenho aqui
uma tutela antecipada no recurso 339-MT de 2024. Nesse recurso aqui, nessa decisão, o STJ reforça essa questão da competência da inauguração dessa redação, dessa posição que eu compartilhei aqui, que seria da decisão da admissão. Então, nesse julgamento aqui, consta, Ives, se você também tiver ele aí, a competência do STJ iniciaria com juízo de prelibação positivo pela corte local. Então, seria essa questão da leitura que a gente faz do parágrafo 5º do artigo 1029. Tem também aqui, Ive, um julgado que é o agravo regimental nos embargos de declaração na tutela provisória número 4.094 de São Paulo, e aí nesse julgado aqui, de fato, a posição do STJ é de 2023, esse julgado é um caso em que o recurso especial não foi admitido na origem, de modo que eventual efeito suspensivo deveria ser analisado, não foi admitido, deve ser analisado pelo tribunal local quando da interposição do agravo em recurso especial. E aí também, passando um pouco pelo que você falou, é até meio estranho, imagina se o vice-presidente vai atribuir efeito suspensivo num agravo do 1042, num recurso que ele já inadmitiu. Será que faz sentido atribuir efeito suspensivo a um recurso especial inadmitido? Eu até acho que realmente dificilmente isso vai acontecer, mas de fato, como eu compartilhei aqui, eu acredito que pela redação do parágrafo 5º seria realmente a decisão de admissão. Antes disso, a questão estaria nas mãos do presidente e do vice-presidente. Tem também um agravo interno numa tutela provisória número 4.155 de São Paulo, ambos nesse sentido, de que se tiver o processamento do agravo do 1042, a tutela teria, o pedido de efeito suspensivo, ou a tutela, se for o caso, né, teria que ser postulada perante a corte local. E aí também, em reforço a essa posição, que eu respeito demais a sua, você sabe disso, mas tem também a questão que a gente, inclusive, pode se retratar da decisão de inadmissão, né? Então, eu acho que faz bem sentido, realmente, que enquanto não tem uma decisão de admissão, que o processo não vai ser remetido ao Tribunal Superior, que esse pedido seja formulado realmente perante a corte local. E aí? Dulce, eu até, a gente teve tempo, né, antes de analisar esses julgados, mas assim, eu acho que felizmente esses julgados, eles são a mais exceção do que a regra, assim, para a alegria da advocacia. Mas, por exemplo, assim, eu teria alguns recursos para falar, mas aqui tentando só também decisão recente, enfim, a tutela provisória no Aresp 2634375 RJ. Então, assim, aqui, na verdade, existiu uma discussão de mérito sobre a concessão ou não de tutela provisória, mas não se discutiu a competência do STJ para concessão e apreciação dessa tutela em sede de recurso especial inadmitido. Certo. Entendeu? Então, assim, o foco ali desse recurso que eu passei para vocês, que foi uma discussão de mérito, mas, por exemplo, nem se discutiu o cabimento desse pedido direto para o STJ, mesmo que o recurso originário não tivesse um juízo positivo de admissibilidade. Um outro recurso PET no Aresp 2470094, do Acre. Aqui também existe uma discussão de mérito, acho que nesse caso a tutela não foi nem concedida, mas não se discutiu a competência do STJ para apreciar a tutela independentemente do juízo negativo de admissibilidade do recurso especial. Tem um outro caso, esse aqui especificamente de efeito suspensivo, né? Estava falando aqui de tutelas provisórias.
Medida cautelar 18948 de São Paulo. Foi um pedido de efeito suspensivo, recurso especial. Se bem que nesse caso, aí a Dulce vai ter razão, porque nesse caso aqui o recurso especial foi admitido, acho que é isso. Sim, nesse caso aqui, outro, de agravo no recurso especial. Aresp 26.19.418 de Pernambuco. Também a gente está falando aqui de efeito suspensivo em agravo no recurso especial. Então, assim, tem o STJ, eu acho que, no seu entendimento majoritário, ainda tende a apreciar pedidos de efeito suspensivo ou de tutela provisória, mesmo que os recursos especiais não tenham sido admitidos. Perfeito. Então, para nossa sorte, e com todo, enfim, quem nos conhece sabe que a gente tem aqui muito respeito, muito carinho pelas nossas divergências, mas acho que dessa vez eu estou com o STJ. Você sabe que isso é exceção, mas eu acho que dessa vez eu estou com a maioria do STJ. Perfeito, Ive. E é muito bom isso, é muito bom. Eu acho que isso é muito rico, é muito legal essa divergência, e você mostrar alguns julgados, eu também, então, assim, é bem legal isso. E até eu queria aproveitar um pouco aqui esse momento, Ive, para fazer meio que recapitular um pouco essa discussão, porque de repente a gente depois pode compartilhar esses julgados lá no nosso Insta e pedir também a opinião das pessoas. Então, assim, na verdade, a discussão que a gente divergiu aqui é sobre essa competência para analisar pedido de efeito suspensivo, e a gente pegando a redação do parágrafo 5º do artigo 1029, que foi a questão que você me falou, esse parágrafo ele fala da competência do vice-presidente quando tem a decisão de admissão. Então, o vice-presidente seria competente no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão. E o que a gente discutiu aqui, o que a gente quer saber também, a posição das pessoas que nos acompanham, é qual sua posição em relação a esse assunto. Então, essa redação do parágrafo 5º seria só admissão, ou numa decisão de inadmissão também, se o recurso for inadmitido e ainda está em processamento um agravo do 1042, é possível que se faça o pedido de efeito suspensivo diretamente no STJ. Então, é esse o ponto que a gente divergiu aqui, que é muito legal a gente trazer julgados e fomentar realmente que as pessoas essa divergência, né, e a gente possa amadurecer o tema, Ive. Mas é isso aí, Ive. Vamos para a próxima pergunta? Vamos para a próxima pergunta. E aí, Ive, dentro do que a gente conversou um pouco aqui, e recapitulando um pouco o que a gente também conversou com o Mouta no episódio 18, eu queria saber de você o seguinte, Ive, que isso também é uma discussão que já teve lá para a gente, e eu gostaria também de te ouvir sobre isso. Veja, a gente aqui está falando de efeito suspensivo, e aí eu queria perguntar para você quais os requisitos, né, dentro dos requisitos para a atribuição desse efeito suspensivo, e falando também um pouquinho em tutela de urgência, em uma tutela provisória, eu queria saber de você qual a amplitude dessa medida. Por exemplo, Ive, você acha que é possível que seja deferida uma tutela provisória com base em evidência dentro dessa competência que tem o vice-presidente? Esse tema é bem interessante, a gente tangenciou, acho que tratamos um pouco, e acho que naquela oportunidade eu já tinha me manifestado um pouco sobre esse tema, não sobre especificamente esse ponto que você me perguntou, da tutela de evidência, mas sobre tutela provisória em geral. E aqui acho que eu vou bater mais uma vez na tecla de que quando a gente fala de efeito suspensivo e de tutela provisória, a gente está falando de duas faces da mesma moeda. A gente está falando de um caso onde uma parte, enfim, no caso de tutela provisória de urgência, por exemplo, ou de efeito suspensivo, que também precisa de urgência, a gente está falando exatamente de alguém que recorreu e precisa
que os efeitos daquele acórdão cessem, sob pena de prejuízo, de dano, de difícil reparação, e a outra face é exatamente a pessoa que não teve a tutela concedida naquele acórdão recorrido, mas precisa da antecipação dos efeitos desse provimento que ele visa a obter na instância superior, também sob pena de que venha ali ocorrer algum dano de difícil reparação, enfim, algum dano grave, etc. Então, assim, nos parece que tutela provisória de urgência e efeito suspensivo são duas faces da mesma moeda. E foi isso que a gente discutiu no episódio 18, quando o professor Mouta enfim, colocou a posição dele, com a qual eu concordo, que também no tribunal local é possível a concessão dessa tutela, não só, né, suspender os efeitos de um acórdão, mas também de conceder, de antecipar provisoriamente efeitos da tutela que enfim, será concedida caso seja provido aquele recurso especial. E isso me parece intuitivo, porque não tem nenhum dispositivo da legislação processual que limite os poderes do tribunal local na satisfação do jurisdicionado diante de uma situação de urgência. Então, assim, aqui a gente tem que fazer uma análise do sistema, né, do código como um todo. Quando a gente vai no capítulo de tutelas provisórias, todos os juízes têm jurisdição para dar tutela provisória. O que você precisa, o que a parte, o postulante precisa, é comprovar os requisitos, a depender do tipo de tutela provisória. É uma tutela cautelar? É uma tutela de urgência antecedente, né? Uma antecipação dos efeitos de tutela por urgência? É uma tutela provisória de evidência? Então, assim, cabe ao postulante mostrar a existência dos requisitos legais. Mas, assim, não há nenhuma limitação no código sobre a cognição desse ou daquele juiz em decidir sobre esse tipo de pedido. Então, assim, o que me parece ainda que a gente não esteja falando exatamente de duas faces da mesma moeda, a tutela de evidência, ela não precisa da demonstração da urgência. Então, aqui a gente não tem a moeda com tutela provisória de urgência, efeito suspensivo, mas a gente está dentro do capítulo de tutela provisória. Então, assim, e aí em cima do que eu acabei de dizer, ou seja, não há nenhuma limitação de jurisdição, de cognição a qualquer magistrado na legislação processual sobre a possibilidade de concessão de tutela, seja ela de urgência, seja ela de provisória, né? Seja ela de urgência, seja ela de evidência. Então, assim, ainda que escape um pouco, enfim, do sinal trocado ali do 1029, do 995, são dispositivos ali que tratam de efeito suspensivo em fase recursal. Quando a gente fala em 932, que fala de poderes de relator, né, a gente está falando de magistrado unipessoal em tribunal, é possível tanto a concessão de efeito suspensivo, quanto a concessão de tutela provisória. E aí não tem limitação se é provisória de urgência, se é provisória de evidência. Quando a gente vai para o capítulo das tutelas provisórias, ali mais ou menos no 294, que aí fala, tutela provisória pode ser com fundamento em urgência ou evidência, e aí a gente tem os dispositivos ali definindo um pouco sobre quando que pode ser dado, em que momento pode ser revogado, etc. Não tem limitação. E aí eu volto mais uma vez para uma leitura, assim, apelo mais uma vez para uma leitura conjugada do 299 com o 1029. Então, o 299, enfim, fala que a tutela provisória deve ser apreciada pelo juízo competente para o pedido principal. Se você faz uma leitura só desse dispositivo, você vai dizer, então o tribunal local não pode conceder tutela provisória de evidência, porque aí quem vai conhecer do pedido principal é o STJ ou o STF. No entanto,
Se a gente fizer uma leitura conjugada dessa norma com o 1029, parágrafo 5º, ou seja, o 1029, parágrafo 5º vai dizer quem é competente e o 299 vai dizer o que pode ser concedido. Então, quando você junta o que com o quem, o juiz, tanto o STJ quanto o tribunal local vão poder decidir pedidos de tutela provisória, seja de urgência, seja de evidência. Então, assim, essa me parece uma resposta que tanto tem fundamento no sistema, né, quanto tem o fundamento. Você sabe que eu não gosto de apelar para princípios, né, porque quando a gente tem normas mais de redação, né, normas com feição de regra, né, não normas principiológicas. Quando a gente tem regras, ou seja, se A, então B, a gente não precisa chegar a esticar para os princípios. Mas, nesse caso, me parece que a leitura conjunta do 299, caput parágrafo único, com o 1029, parágrafo 5º, traz essa resposta, e esticando um pouco para normas aí assim, mais com conteúdo mais indeterminado, a gente também está atendendo a necessidade, ao dever do Poder Judiciário em prestar tutela jurisdicional ao jurisdicionado. Então, assim, o jurisdicionado tem uma garantia constitucional, que é ter uma resposta do Poder Judiciário. Então, assim, eu tenho um problema. Eu interpus um recurso especial, sei lá, não aplicaram um tema, porque das hipóteses, né, de tutela de evidência, por exemplo, é quando o meu pedido está sintonizado com uma decisão de um repetitivo, por exemplo. E aí, suponhamos que eu estou pedindo algo que o STJ já decidiu em sede repetitiva e o tribunal local não me deu. Boa. Então, eu vou fazer um recurso especial pedindo a aplicação daquele repetitivo e eu posso fazer um pedido de tutela de evidência pedindo a aplicação, a concessão daquela tutela, para eu já poder, enfim, fruir dos benefícios que aquela decisão vinculante já, enfim, eu poderia estar usufruindo desde o início. Então, assim, por que o tribunal local não poderia me dar essa tutela? E se o juízo de admissibilidade demorar 1 ano e meio? Eu vou ficar 1 ano e meio esperando uma coisa que o STJ já deu uma decisão com efeito vinculante, eu já poderia estar usufruindo, enfim, do que aquela tutela vinculante, aquela decisão vinculante já deveria, me concedeu, no final das contas, né, pelo efeito erga omnes. Então, assim, eu não, no limite, não só pela leitura conjugada 299 com 1029, mas pelo dever do Poder Judiciário em prestar tutela jurisdicional, me parece que não tem como limitar a cognição do tribunal local para apreciação de tutelas provisórias. Perfeito, Ive, perfeito. Gostei muito dessa questão que você falou, a aplicação de um tema, de repente, né? Num primeiro momento, olhando a redação do parágrafo 5º do 1029, lendo também o 995, né? Quando ele fala que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção dos seus efeitos houver risco, enfim, o 995, o parágrafo 5º do 1029 e o próprio 300 me leva a crer que não, tem que ter o perigo de dano, então teria que ter a fumaça do bom direito e o perigo de dano. Mas gostei muito quando você falou essa questão de, imagina que você tem, o tribunal não aplicou um tema no Tribunal Superior e aí você precisa da tutela de evidência naquilo ali. E aí, lendo aqui o 311, a tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração do perigo de dano, ou de risco ao resultado útil do processo, quando, por exemplo, ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. Então, imagina que o tribunal, que você está questionando ali a aplicação de um tema, né? E aí aquela decisão do tribunal local não te garantiu esse tema. Eu pensando até um pouco alto aqui, eu acho que quando se discute
a observância de um precedente vinculante, eu acho que, de repente, e aí estou pensando aqui alto, Ive, o recurso foi interposto por você e você precisa de uma tutela de evidência para te dar aquele direito. E aí a gente hoje já tem discussões se, por exemplo, interposição de recurso contra tema do Tribunal Superior, isso não teria má-fé. E aí, fazendo um link sobre as questões que a gente vê falar sobre isso, eu tenho a impressão que, tratando-se de acórdão que não aplicou tema, eu acho que daria para, de fato, conceder uma tutela de evidência. Aí eu não sei se eu misturei um pouco as questões, mas, assim, gostei quando você falou disso aí, porque, de fato, gente, o tribunal não aplicou um tema, e aí eu preciso dessa tutela. Como não conceder? Então, eu acho que, num primeiro momento, antes de te ouvir, eu estava mais tendente a exigir realmente o perigo de dano, sabe? O perigo da demora. Mas eu acho que, diante de algumas questões de precedente vinculante, eu acho que faz sentido realmente a possibilidade dessa concessão, dessa tutela de evidência. É um tema que eu ainda quero estudar, quero pesquisar, isso já aconteceu para a gente, mas eu acho que é por aí, Ive. Só complementando, o 311, inciso 2º, que fala da possibilidade de concessão de tutela de evidência, se as alegações puderem ser comprovadas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante. Então, eu acho que esse exemplo, me parece que ilustra aí fácil uma possibilidade de concessão de tutela de evidência pelo tribunal local, em recurso especial, né, ainda pendente de juízo de admissibilidade. Perfeito, Ive, foi bom realmente, não é o inciso primeiro, foi o inciso segundo, realmente, como você citou, ele se encaixa bem direitinho nisso aí, então eu acho que nesse caso daria de fato para dar uma tutela de evidência, muito boa observação, eu acho que é por aí, Ive. É isso aí, Ive, que você quer fazer mais alguma questão, alguma pergunta para a gente fechar? Tem uma última pergunta, foi um ponto que a gente não tratou no episódio 18, e eu acho que é bem complementar o que a gente falou aqui e lá. Decisão que indefere efeito suspensivo ao recurso especial. Decisão dada pelo tribunal local. Cabe recurso? Porque, assim, só para diferenciar as situações. Se isso acontece no STJ, esse pedido de efeito suspensivo, ele vai ser apreciado pelo relator do recurso especial ou do agravo em recurso especial. Então, assim, me parece que uma leitura do 1021 por 932, está claro que o cabimento do agravo interno. Porque o 932 diz que o relator pode dar efeito suspensivo, ou dar ou negar a tutela provisória. E o 1021 fala, da decisão de relator, cabe agravo interno. Então, no STJ, a gente tem um relator. No tribunal local, a função exercida pela vice-presidência não é uma função de relatoria. É uma função específica de juízo de admissibilidade. E também de decidir sobre tutelas provisórias, porque nesse momento, entre, né, o final da cognição de segundo grau até o processo chegar no STJ, no STF, quando ele vai ganhar um novo relator, e a gente sabe que cada vez está sendo mais difícil chegar lá, a gente tem um momento em que esse processo está nas vice-presidências dos tribunais locais, e que as questões de urgência, de evidência, enfim, elas podem surgir e alguém precisa apreciar isso. Só que a vice-presidência não é o relator, ela não vai julgar o mérito do recurso. Então, quando ela se pronuncia, indefiro o efeito suspensivo, ou indefiro a tutela provisória, cabe agravo interno? Isso que eu queria saber de você. Perfeito, Ive, que bom, esse tema está ótimo. Eu precisei estudar essa questão recentemente, eu realmente eu não tenho, é difícil uma resposta, e aí, na ocasião, eu dei uma pesquisada no STJ, e aí encontrei um julgado lá, uma tutela antecipada, número
205, agravo regimental na tutela antecipada antecedente 205 MG, é de 24 de 5 de 2024, e aí eu dei uma lida nesse julgado, e assim, a compreensão que eu tive, Ive, foi que, de fato, eu concordo, assim, eu entendo que é meio, como você falou, né, a gente até fazendo uma análise, considerando também o que acontece no STJ, mas, assim, o juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais, nele incluindo eventual concessão de efeito suspensivo ao recurso, ele é bifásico, então a gente faz uma análise, justamente por isso, inclusive, não cabe embargo de declaração das nossas decisões, então a gente faz uma análise, essa questão poderá ser totalmente revista pelo Tribunal Superior, e aí, por essa linha desse julgado, e eu concordo até, a decisão que indefere um efeito suspensivo, ela não pode ser objeto de um agravo interno na corte local, exceto se ela tratar sobre a questão da aplicação de tema, porque, de fato, fica na nossa competência. Se não for isso, ela tem que ser revista, de fato, pelo Tribunal Superior. Então, não foi concedido efeito suspensivo a um recurso especial, a questão não é tema, não abre, não tem competência, o tribunal local não teria competência para rever essa questão, porque, de fato, a competência do órgão especial do tribunal, das decisões proferidas pelo vice-presidente, a competência do agravo interno está lá no artigo 1030 do CPC, e realmente é só nas hipóteses de negativa de seguimento ao recurso excepcional, entendeu? Então, eu penso que, de fato, nesse caso, não cabe agravo interno no tribunal local. Como a gente já viu aqui nesse episódio, se a decisão for teratológica, manifestamente ilegal, vai caber o pedido de revisão dessa decisão diretamente no STJ, sem prejuízo de a gente rever esse assunto e estudar mais, mas assim, no momento, é essa a opinião, Lívia. Mas eu quero te ouvir também. Dulce, a gente vai discordar de novo, Dulce. Olha, você, no meio da sua fala, antes até de eu tratar dessa questão, você tocou num ponto muito sensível, que é essa questão da embargabilidade das decisões de admissibilidade. A gente tratou desse tema, pessoal, no episódio 40. Eu recomendo fortemente que vocês assistam esse episódio. Eu acho até que naquela época eu estava quase te convencendo de que as decisões eram embargáveis. Ali também eu tive a oportunidade de mostrar um histórico de como o STJ chegou nesse entendimento, e o que aconteceu lá é um pouco parecido com o que aconteceu nesse julgado que você mencionou. Vou falar o número dele de novo aqui. Deixa eu ver ele aqui. Deixa eu pegar para você. O agravo interno na tutela antecipada antecedente 205 de Minas Gerais. Só fazendo um paralelo muito rápido, para não me estender nas minhas considerações, a questão da embargabilidade ou da não embargabilidade daquelas decisões, ela veio de uma distorção de uma interpretação de um caso que não tinha nada a ver com embargo de declaração em decisão de admissibilidade. Na época, o STJ usou o exemplo dos embargos infringentes. Então, assim, quando tinha os embargos infringentes, quando era hipótese de cabimento de embargos infringentes, quando a parte interpunha recurso especial direto, o recurso especial não era conhecido, porque não era o recurso cabível, porque o recurso especial só é cabível de decisão de última instância. Então, ainda caberia os embargos infringentes para depois, sim, você ter uma decisão de última instância e caber o recurso especial. E eles usaram esse entendimento e jogaram ali no caso da decisão de admissibilidade, falando, olha, o artigo 544, porque isso foi na vigência do código anterior, diz que da decisão que inadmite o recurso especial, cabe agravo. Então, se cabe agravo, você não pode embargar. Sendo que, assim, na época, o 535, acho que tinha isso foi na época da redação original do 535, que dizia que cabia
embargo de declaração de sentença ou acórdão. Então, tinha naquela época uma discussão de quais decisões seriam embargáveis. Só que enfim, de muito, nem vou falar que isso foi pacificado com o Código de 15, porque não foi. De muito antes, já existia um consenso na doutrina, na jurisprudência, de qualquer decisão era embargável. E vem o 1022 e diz que cabe embargo de declaração de qualquer decisão. Então, assim, aquele raciocínio não serve para fundamentar uma decisão um mantra que todo mundo repete, os tribunais todos repetem hoje, no sentido de que não cabe ED da decisão de admissibilidade, no caso de inadmissibilidade. Então, me parece que é o mesmo equívoco que acontece aqui nesse julgado que você mencionou, Dulce, porque nesse caso, foi um pedido de efeito suspensivo, foi negado. Veja, o pedido foi feito no STJ, a ideia era atribuir efeito suspensivo a um recurso extraordinário. Então, a gente está falando aqui do STJ como corte local, e a Corte Superior seria o STF. Então, foi interposto um recurso extraordinário e foi feito um pedido de efeito suspensivo. E aí, o pedido de efeito suspensivo foi negado por razões de mérito. Até esse caso é de matéria criminal, enfim, por razões de mérito, se entendeu que não tinha fumos, não tinha perigo, e esse pedido foi inadmitido. E aí, o sucumbente interpôs o agravo para colegializar essa decisão. E aí, no meio da fundamentação, eu vou abrir o acórdão aqui. Boa. Deixa eu ver se é esse aqui. A gente discutiu tanto o caso. Só um minutinho. Não sei onde está agora. Achei. No meio da fundamentação, para dizer que não caberia esse agravo interno, ou seja, o agravo para colegializar a decisão de indeferimento de efeito suspensivo pela corte local, ainda que a gente esteja falando de um tribunal superior, né, mas com uma função aí de juízo de admissibilidade. Aí tem o seguinte parágrafo: assim, as decisões que admitem ou inadmitem os recursos extraordinários não são revistas por órgão colegiado do tribunal de origem, cabendo apenas ao tribunal ao qual dirigido o recurso, Supremo Tribunal Federal, e expressar o juízo de admissibilidade definitivo, seja apreciando o recurso extraordinário ou especial, seja julgando o agravo interposto pela parte insatisfeita com a inadmissão do respectivo. Veja, esse fundamento ele é totalmente descolado do que foi pedido. Porque o pedido é de efeito suspensivo. Ninguém está falando aqui de... Não se discorda que da decisão que inadmite o recurso não cabe agravo interno. Não cabe. O código diz qual é o recurso que cabe. Agravo e reste, nesse caso. O agravo do 1042. Só que o pedido, esse agravo, ele não se insurge contra a decisão que inadmitiu. Ele se insurge contra o pronunciamento sobre o efeito suspensivo. E aí, eles usam um argumento que é o argumento que Dulce defendeu agora, que é, vale registrar que a única exceção à revisão pelo próprio Supremo Tribunal Federal da decisão que aprecia na origem o recurso extraordinário encontra-se na sistemática de repercussão geral sobre o rito dos recursos repetitivos, aplicado quando houver negativa de segmento. Ou seja, ele fala que o tribunal local só pode apreciar agravo interno nas decisões que ou sobrestam ou negam segmento. Mas ele esqueceu do 1021. Isso. Então, assim, o que me parece é que essa decisão tem dois equívocos com todas as vênias, dois equívocos graves. O primeiro é que usa o fundamento da ausência de, enfim, descabimento de agravo interno para decisão de inadmissão, para falar de efeito suspensivo, e são coisas diferentes. E restringe o cabimento de agravo interno à hipótese do 1030, parágrafo 2º, esquecendo da possibilidade do cabimento de agravo interno pelo 1021. Então, assim, me parece, e aí eu volto até a provocação que eu te fiz, né? A vice-presidência de um tribunal de origem, ele não é um relator. No entanto, a regra no nosso sistema é que as decisões são recorríveis. Todos os casos de decisões irrecorríveis
estão expressas no código. Então, assim, a decisão que inadmite amicus curiae, ou que admite, irrecorrível. Está escrito lá, no 138 do CPC. Decisão que manda devolver o recurso porque aplicou um tema. A decisão que manda descer, porque bateu no Tribunal Superior, tem um tema, manda descer. Diz que é irrecorrível. É irrecorrível, mas está escrito. Então, assim, se não está escrito que é irrecorrível, a regra é ser recorrível. E no limite, a gente está falando de uma decisão unipessoal de um juiz de segundo grau. Então, assim, me parece, aí, abrindo a divergência, me parece que essa decisão seria recorrível. Perfeito, Ive, eu compreendo demais seus argumentos. De fato, a gente tem que ver quem é o órgão colegiado do vice-presidente, assim, para quem você vai colegiar essas decisões do vice-presidente. E aí, isso é um assunto que a gente pode crescer mais e estudar mais, entendeu? Mas, de fato, a competência do órgão especial do Tribunal de Decisão do Vice-Presidente pelo 1030 seria nas hipóteses de aplicação de sistemática, né? E aí, como você falou, você esqueceu do 1021, que se aplica ao relator, é porque eu estou me restringindo ao 1030, ao que a gente faz ali. E isso acontece. Às vezes a gente tem, por exemplo, indeferido, que esse é outro ponto que até que depois eu quero comentar com você, indeferido, por exemplo, pedido de gratuita, que está crescendo muito na admissibilidade. E aí a gente indefere o pedido, aí a parte vai e entra com agravo interno. Mas veja, o agravo interno contra a decisão do vice-presidente é só para aplicação de tema. Se não tem tema, não vai caber agravo interno. Mas, como eu te falei, Ive, suas considerações foram maravilhosas, sem prejuízo da gente crescer e da gente depois voltar a tratar desse assunto. Mas, a princípio, a minha posição é de que cabe só quando for realmente, se o pedido de efeito específico foi indeferido, não tem questão de tema, não vai caber o agravo interno. Mas é isso, foi ótimo a gente discutir e a gente vai evoluindo nisso aí, Ive. Muito obrigada por essa parceria, é maravilhoso estar aqui, discutir com vocês. Você quer fazer mais alguma consideração? Eu acho que hoje a gente cumpriu aí com a nossa tarefa, né? Trouxemos 3 questões, assim, polêmicas, 3 questões onde divergimos em tudo, e queremos agora saber o que vocês acham de todos esses temas. Comentem no nosso canal, comentem no nosso Instagram, mandem suas perguntas, mandem suas sugestões de tema. Vai ser um prazer trazer aqui, nos nossos próximos temas, questões sugeridas por vocês. A gente já fez isso em outros episódios, a gente já recebeu questionamentos no Instagram, que viraram episódios aqui do nosso Quartas. Então, interajam conosco, porque para a gente é muito importante saber onde que o calo está apertando aí. É isso aí, pessoal. Muito obrigada aí pela audiência de vocês. E se a gente não respondeu fechado, pelo menos a gente inquietou vocês, né? Para que vocês possam procurar também mais as respostas e ver qual é a posição de vocês. Muito obrigada. Ive, muito obrigada aí por estar comigo aqui. É maravilhoso estar com você, viu? Até o próximo.